Sexta-feira, 13 de agosto de 2021, uma data emblemática, né? O Dose Dupla de hoje vai abordar aí a votação da proposta de emenda à Constituição que propunha aí uma verdadeira transparência do processo eleitoral no Brasil, né? O voto expresso contra o voto auditável. Foi um balde de água fria, né? Não em pretensões eleitorais do presidente Jair Bolsonaro, como a oposição e a imprensa pretendem fazer acreditar, né? Mas nos anseios de milhões de brasileiros que foram desrespeitados aí na sua vontade. O segundo tema de hoje vai abordar os egos supremos, né? Então, Marcelo Cardoso, semaninha difícil, hein? Com tanta armação ilimitada, escrachada, debochada, sem qualquer disfarce para tramar contra a vontade popular e o próprio futuro do Brasil. Mais do que dupla, a dose dessa semana foi para elefante, né? Verdade, nem me fale, Marcelo Campos. Mas perde-se a batalha sem necessariamente perder-se a guerra, já diz a sabedoria popular. A Bárbara do Te Atualizei e a Paula Marisa bem lembram: levantar a cabeça para a coroa não cair. Isso é muito verdadeiro. E eu acho que a ideia é essa mesmo. Não se pode perder a esperança, né, rapaz? Isso parece que o brasileiro vem redescobrindo com cada vez mais intensidade, nesses últimos 2 anos, pelo menos. Bola para frente, inclusive aqui. Com certeza, Marcelo. Vamos então aqui no Instante News.1 com todo o gás a mais um Dose Dupla, que começa agora. Depois de ter o parecer do deputado Felipe Barros derrotado por 23 votos a 11 na Comissão Especial da Câmara, a PEC 13519, que instituía o voto impresso auditável, foi à votação na última terça-feira no plenário da Câmara, né? A proposta foi vencedora em número de votos, maioria simples, né? Foram 229 votos contra 218. E teve uma abstenção, num quórum aí total de 449 parlamentares. Mas ela foi rejeitada porque era exigido um mínimo de 308 votos favoráveis por se tratar de uma emenda constitucional, né? Numa vista rápida aí dos números, 64 dos 513 deputados deixaram de votar e faltaram 79 votos para aprovação. Convicção ou cegueira político-ideológica, né? Cooptação por meios indizíveis, coação exercida escandalosamente pela Corte Suprema, desinformação, que é a hipótese que menos parece ser verdadeira, né? Que foi, afinal de contas, que rolou naquela sessão, Marcelo Cardoso? Olha, eu diria de tudo um pouco, né? Aliás, falando dessa única abstenção, de quem foi? Aécio Neves, né? O cara que perdeu a eleição para a presidência em 2014 e se absteve de fazer qualquer celeuma, provocar maior celeuma em cima disso, né? Embora ele tenha cogitado a questão de auditar a votação, isso acabou ficando no esquecimento. Olha, eu concordo que a desinformação entra na história, mas não dessa forma. Ela entra como um coadjuvante perverso. Não é como explicação. É mentira que parlamentares que votaram contra a PEC tenham se deixado levar por ela, pela desinformação. Muito até pelo contrário. A oposição, leia-se aí à esquerda, usou e abusou desse recurso, dessa famigerada e tão famosa fake news, fazendo propaganda enganosa para a população, aludindo a hipotéticos perigos ou desvirtudes da proposta, essa do voto auditável. Como, por exemplo, dizer que as pessoas seriam coagidas por bandidos
a mostrar o seu voto, Freixo fez isso, criando a confusão de modo proposital e desonesta, eles são desonestos, de comprovante eleitoral, aquele que comprova apenas a sua participação na votação, confirma a sua presença na sessão eleitoral, e isso sempre existiu, confundir isso com o novo voto impresso inacessível, o voto auditável, o comprovante, a reprodução física do seu voto para fins de possível auditoria, se necessário. E foi isso que se propôs. Ou então, uma outra mentira deslavada, que haveria necessidade de longas maratonas de apuração, pilhas de votos de papel, como se fazia até 1996, antes, com as urnas de lona. Tem gente boa, muito boa, inteligente, perspicaz, mas que até hoje se permite cair nesse conto do vigário, né? Pois é, rapaz, tem gente que quase se orgulha de fazer papel de idiota, ou pelo menos demonstra isso, né? Destrinchando aí esses números, Marcelo, a gente tem o seguinte quadro, né? Na comissão influenciada pela chantagem, porque não tem outro termo para definir o que aconteceu, né? Do ativismo judicial do Barroso e do Moraes, a rejeição venceu pelo dobro dos votos dados em favor da aprovação, foram 23 contra 11. Mas na votação em plenário, a diferença aconteceu no sentido inverso, né? Ficou em torno dos 5%, 229 a 218. Para quem é ligado aí em estudar essas artimanhas numéricas, quer dizer, 11 foram os votos a favor na votação da comissão especial, e 11 foi a diferença entre sim e não no plenário. Não há relação direta, é só coincidência, mas eu acho que vale a colocação aqui, né? Agora, com relação aos 64 potenciais omissos, omissos não, ausentes, né? Porque houve denúncias de deputados de ambos os lados que reclamaram do Infoleg, que é o sistema de informática da Câmara, que estaria com problemas naquela ocasião, né? O deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, foi o que apareceu ao vivo durante a votação, não sei se você lembra disso, reclamando que não conseguia votar. Outro deputado, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL de Minas Gerais, um voto potencial aí pela aprovação da PEC, gravou um vídeo denunciando a impossibilidade de dar o seu voto. E aí? Pois é, do Alexandre Padilha eu estava acompanhando, inclusive, pelo nosso canal, do instantenews.com, aliás, na internet, instantenews.1, e apareceu ele falando, reclamando disso, e, no caso, esse deputado de Minas, o Marcelo Álvaro Antônio, apareceu depois em vídeo. Quer dizer, seria, digamos, um voto a favor e um voto contra. Os dois lados foram prejudicados nessa história de o Infoleg não funcionar direito. E olha só, a briga de narrativas, ela sobrou até para a tropa passando na Praça dos Três Poderes, né? O comboio militar, que é parte da Operação Formosa, para o treinamento do Corpo de Fuzileiros Navais, e que esse ano contou também com a participação das duas outras forças, o Exército e a Aeronáutica, passou diante do Palácio do Planalto para apresentar-se ao presidente da República. E como fazem todos os anos, né? Exatamente. Essa passagem por Brasília, no caminho entre o Rio de Janeiro e Formosa, que é uma cidade de Goiás, distante 80 quilômetros do Distrito Federal, acontece desde 1988, há 33 anos. Mas somente agora, tanto tempo depois, fez os canhotas se borrarem de medo de fantasma, ou seria de bicho-papão. Quem não deve, não deveria tremer, né? Faltou só esclarecer à esquerda burra que esse tipo de evento demanda planejamento e, com ele, antecedência. Ou seja, considerando que a decisão do Arthur Lira, presidente da Câmara, de marcar no final da semana passada, justamente depois da votação na comissão no dia 5, ou seja, ele marcou isso no dia 5, final do dia, ou no dia 6, logo de manhã. A decisão dele de marcar a votação para o dia 10 criou a coincidência. Foi ele que forçou a coincidência, não ao contrário, né? Mais uma narrativa nada sólida, como todas as demais, que se desmancha no ar, né? Eu vou abrir até aqui um parênteses. Eu vi ontem na internet uma deputada de oposição, óbvio, reclamando, achando um absurdo que os tanques tinham sido colocados como forma de intimidação, os tanques não poderiam estar passando ali naquela hora, e como resposta uma internauta disse assim, calma, calma, ainda tem vaga para canhão. É verdade. Bom, mas voltando aqui, acompanhando aí o day after da votação, né?
Eu, entre tantos vídeos aí que eu assisti, eu me detive no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro logo na quarta-feira de manhã, dia seguinte, literalmente, à votação, né? Naquela conversa dele diária com os simpatizantes lá no Cercadinho, na saída do Planalto, o Bolsonaro fez considerações que já começam a tomar corpo aí na mídia, né? Mais uma vez, polêmico, né? O presidente aventa a hipótese aí, sempre chamando a atenção para o fato de não ter provas a respeito e de que a demorada invasão aí de 6 meses do tal desconhecido e curioso hacker, né, ao sistema computacional lá do TSE, teria se dado, na verdade, por um grupo, não foi uma ação isolada. Só alguém diz que não tem prova, isso aqui é complicado, né? Mas, segundo Bolsonaro, havia uma encomenda de desvio de cerca de 12 milhões de votos dele para o candidato Fernando Haddad do PT, de modo a inverter o resultado da eleição. Mas, como o cambalacho aí não foi suficiente para impedir que o Bolsonaro se elegesse, o pagamento prometido aos desbravadores das entranhas aí da Corte Eleitoral acabou não sendo feito. E, por isso, a trama foi revelada em represália. Eu vou te dar a minha opinião, eu vou querer saber a tua, mas eu acho que o Bolsonaro não falaria uma coisa dessa gravidade se ele não tiver provas. Eu acho que ele só está esperando o momento para mostrar. O que você acha disso? É igual aquela gradação que houve na semana anterior, as revelações, né, da questão lá da fraude no TSE. É verossímil. E não é só esse aspecto de ele falar sem ter uma retaguarda de argumentação e de comprovação para isso. É o fato de que não houve uma reação do tipo, quando você é ofendido por uma coisa que você não fez, você esbraveja. Isso, não, eu vou processar, eu vou fazer, vou acontecer, vou punir. E não houve esse tipo de bravata, quer dizer, é como se o pessoal descobriu, então a gente tem que dar uma disfarçada. Eu acho muito verossímil, né? O cara, pelo que se sabe, por enquanto, é personifica pelo menos essa invasão, apesar do que, pela dimensão da coisa, isso pode ensejar que seja realmente mais gente, não esteja sozinho, mas pelo menos pegaram um ali para Cristo, um bode expiatório. Ele resolve contar a façanha a uma revista de tecnologia, assim, na cara de pau, né? Essa história é mais uma, dentre tantas, que ajudam a pôr em xeque a já combalida lisura do Tribunal Superior Eleitoral. Estão aparecendo novos fatos, e aí não são narrativas, são fatos mesmo, de toda sorte, depoimentos que estavam esquecidos, mas que a internet, Nossa Senhora da Internet, sempre cabe nos lembrar, e coisas que aconteceram e que podem, certamente, ter muita intimidade com esses fatos atuais, né? Eu acho também, rapaz, curiosa, sintomática, eu diria, foi a inclusão essa semana também no Senado de uma lista de crimes contra a democracia no âmbito do Código Penal. Tudo isso no mesmo pacote para a mesma semana, na semana da sexta-feira 13. E vamos lá. Isso em paralelo à revogação da Lei de Segurança Nacional de 1983, que foi usada recentemente pelo ministro Alexandre Oclandi, né? Ele se serviu da lei que, tudo bem, em vigência, pode usar, mas para quem defende tanto a democracia e tanto criticou a existência da LSN, fica meio paradoxal. Mas vamos lá, entre esses tais novos crimes, né, crimes contra a democracia, estão crimes contra o funcionamento das eleições. Será que criticar detalhes do processo eleitoral vai entrar no bolo? A gente vai ser punido por isso? Ser considerado fora da lei por fazer esse tipo de crítica? Outra, crimes contra a cidadania, algo absolutamente vago, tão vasto quanto o universo. E duas pérolas. Comunicação enganosa em massa. O que seria isso? Me sugere exatamente que é o que a grande imprensa vem fazendo nos campos da política e da saúde ultimamente, né? Pelo menos de 2 anos de para cá. E o outro, o quarto desses crimes, o segundo, que é tão assim, emblemático, é o atentado ao direito de manifestação, que eu espero que não venha contrariando a semântica para proteger o vandalismo que os canhotas vêm perpetrando nas suas manifestações, né? Uma forma de acobertar esse tipo de crime. Isso é crime. Essas manifestações da esquerda, sim.
e não a manifestação de opinião em si. Agora, o projeto já foi aprovado na Câmara e vai à sanção do presidente Bolsonaro. Eu pergunto, pode isso, Arnaldo? Digo, Marcelo. Rapaz, pois é, você falou da coincidência de datas forçadas, né? De datas forçadas, aliás, mencionando o desfile militar, que a oposição preferiu chamar aí de micareta, né? Mas vamos lá. A votação do fim da Lei de Segurança Nacional, nesse mesmíssimo dia, junto com essas inclusões aí no Código Penal e a PEC do voto auditável, estranho, né? Terá isso sido aí mais uma improvável conjunção astral? Porque, aliás, o que não sempre está acontecendo aí haja conjunção, né? Pô, Conjunção, preposição. mas essa está muito mais para adversativa aditiva, né? Ah, sim. Mas eu digo o seguinte, eu vejo certas nuvens um pouco densas, carregadas, pretas, pairando sobre o Brasil. Julgar pelo andar dessa carruagem, né? Você vê que os ministros do Supremo, sobretudo Alexandre de Moraes, e o Barroso, né? Um joga para o outro, ou um joga para ele mesmo. Alexandre de Moraes no TSE joga para Alexandre de Moraes no STF e abre o inquérito sem passar pelo Ministério Público, que já é um absurdo. E agora já colocaram outro inquérito para cima do Bolsonaro aí. Então, eu acho que as pessoas estão tomadas, depois disso que aconteceu, né? Vendo essas coisas, essa pressão, esse apoio da mídia que atrapalha um bocado, essa perseguição aí aos sites de direita, como a gente está vendo, volto a dizer, a prisão do Oswaldo Eustáquio, a prisão do Daniel Silveira e a não libertação do Daniel Silveira, que é mais grave, porque foi estabelecida a fiança, tentaram fazer um cambalacho aí para que a fiança não fosse recebida, mas foi paga a fiança e ele está preso até hoje. Os advogados dele estão dizendo até que não sabem o que vão fazer. Então, isso deixa as pessoas um certo sentimento de fracasso. É como se o esforço de tentar mudar o país fosse em vão e parece que muita gente aí vou entregar os pontos porque esses caras não vão... Eles estão conseguindo o que querem, né? E não vão deixar o presidente fazer o que ele quer. Pois é, esse caso do Daniel Silveira, além de todas as ilegalidades, né, tem a principal delas, que é o vilipêndio da imunidade parlamentar dele naquilo que ele exerce enquanto parlamentar. Isso está muito ferido e os ministros do Supremo estão andando para isso. Isso que é lamentável. Eu até entendo e corroboro, de certa forma, com esse sentimento de fracasso. É como, de certa maneira, a gente se sente mesmo. Mas eu acho que também não pode ser bem assim. Existe uma outra proposta de emenda à Constituição, já parcialmente aprovada, que pode dar um novo rumo às coisas. Difícil, mas vamos lá. O que é isso? É a PEC 182J de 2007, cuja abordagem em relação à existência de uma urna para armazenamento de voto físico auditável já foi aprovada em 2015. Muito já se falou disso. Naquela época, inclusive, a PEC foi desmembrada. Ela foi votada, vamos dizer assim, fatiadamente, mais para favorecer, naquele momento, a questão da troca, a janela de troca de partido. Era importante garantir aos parlamentares que eles pudessem transitar de uma sigla para outra. Mas, de qualquer forma, com esse desmembramento, votou-se só esse pedaço e a parte do voto auditável foi posta para escanteio pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Como solução para passar por cima do estrago feito pela Câmara essa semana, bastaria pensar essa questão do voto auditável por meio de um novo desmembramento. O problema, sabe, né, é ter a CCJ do Senado presidida por ninguém mais que Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, que foi uma pedra no sapato do Bolsonaro e do país, né? A gente fala como se fosse só dele, porque ele encarna o cargo, ele está lá por designação nossa. Mas foi uma pedra no sapato. Uma figura que a gente bem conhece e vem criando caso, inclusive agora, atualmente,
com o nome de André Mendonça, indicado para o STF pelo presidente Jair Bolsonaro. O senador Ciro Nogueira, de quem a gente já falou programas atrás, deslocado para a Casa Civil, já pode ter sido uma estratégia do Bolsonaro para matar dois coelhos com uma cajadada só, viabilizar o nome do Mendonça e dar sobrevida ao voto auditável por meio de um amaciamento do Alcolumbre. Bolsonaro sempre disse: é militar, militar é estrategista por formação, e às vezes a gente só vai entender alguns dos seus gestos mais adiante, porque ele está sempre à frente. É uma esperança, ou não é? Mas, Marcelo, eu vou te dizer uma coisa. Ontem eu vi uma entrevista do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e ele já avisou que o assunto do voto impresso auditado está encerrado. Ele não vai colocar isso em pauta. Eu já tinha falado aqui no canal que qualquer projeto que interesse ao Bolsonaro, ou então que seja iniciativa dele, não vai ser pautado, ou dificilmente será pautado no Senado. A gente não pode esquecer de uma coisa: o Rodrigo Pacheco quer ser candidato à presidência e não vai querer colocar azeitona na empada de ninguém, muito menos na do Bolsonaro. Além disso, ele já se mostrou subserviente ao STF, de onde a gente não espera nada, meu amigo. Aí é que não sai nada mesmo, né? Sem dúvida, o Senado poderia ser uma esperança. Só que, no meu ponto de vista, a esperança é outra. É remota, mas ela existe. Se trata da criação da CPI do TSE. Isso jogaria luz nessa questão, né? E essa, sim, poderia revelar as entranhas daquele tribunal que virou puxadinho dos partidos de esquerda. Só que a gente sabe que tem aí uma maioria que joga com o STF justamente porque tem rabo preso, né? Aí a gente não sabe. Exatamente. Se isso vai ser E bem. Eu aproveitaria para perguntar: quem é Rodrigo Pacheco na fila do pão, cara? Que prestígio ele pensa ter para se lançar candidato a presidente? Não tem nenhum. Qual visibilidade? Ele só está adotando uma estratégia diferente da do seu antecessor, que era o Alcolumbre. O Alcolumbre criava embates com o governo escancaradamente. A gente via ele, Rodrigo Maia e tal. O Pacheco não faz nada. E é tão ruim quanto. Porque você não sabe o que pode vir dali, né? Essa dissimulação é que mata. Mata. Então, chega, deixa esses caras para lá, porque isso aí até faz mal para a gente, né? Faz mal para a alma. Vamos passar, então, para o nosso segundo tema, que também não fica longe, não, mas são os egos supremos, né? Pelo menos é um tema divertido. Sim, com certeza. Quando a gente imagina aí o comportamento e a postura de um ministro de uma Suprema Corte, independente do país, viu? Nós sempre imaginamos assim juízes de carreira com muita vivência nos tribunais. A gente imagina pessoas reservadas que não se expõem e não devem aparecer, né, tendo em vista a natureza dessa função que requer aí imparcialidade, senso de justiça, cumprimento da Constituição e, sobretudo, certo recolhimento estratégico, né? Infelizmente, os juízes, se é que a gente pode chamar esses caras de juízes, eles não se enquadram nessa descrição. Descrição, né? Aliás, eles não têm qualquer descrição dos 11, veja só, dos 11 ministros do Supremo, os supremos ministros, apenas um é juiz de carreira, que é o atual presidente da Corte, o Luiz Fux. Os demais mal são advogados, e um deles nem conseguiu passar por 2 vezes no concurso para juiz. Além de fazerem aí abertamente ativismo político e judicial, eles costumam, pasme, se reunir com pessoas que sabem que vão julgar um dia, né? Manifestam-se aí constantemente em redes sociais, que absurdo. Aceitam convites para palestras e eventos e adoram microfones, câmeras, entrevistas, holofotes, entrevistas aí para TV, para rádio, para jornal, para revista, para site, tudo que um juiz de uma Suprema Corte não deveria fazer. Esses ministros, rapaz, têm um ego tão grande, mas tão grande, que hoje nós precisamos e vamos falar desses egos, né, Marcelo? Pois é, eu me lembro do Alexandre de Moraes falando, abrindo um parênteses rápido aqui,
sobre a questão de que aquele que não gosta de ser criticado não deveria ir para a vida pública e tal. E eles não gostam de ser criticados e estão se aproveitando do fato de terem hegemonia sobre tudo e todo mundo para castigar quem se atreve a falar mal dele, né? Cuidado. Bom, essa história, né, tudo que a gente costuma fazer, né, desde boas ações até o nosso trabalho, na maioria das vezes, são coisas que nos deixam orgulhosos. Mas quando se fala de ministros do Supremo, essas supremas criaturas, esse orgulho exacerba a vaidade e a autossatisfação. Existe uma linha muito tênue entre as perdas e os ganhos que o ego proporciona, né? E pelo que nós estamos vendo, no Palácio da Justiça, as perdas estão sendo muito maiores que os ganhos. No Supremo Tribunal Federal, então, pior ainda. Para você ver, Marcelo, que enquanto há pessoas aí, a gente está cansado de conhecer gente assim, né, que não tem ego suficiente e acabam se tornando apáticas, né? No nosso Supremo acontece justamente o contrário. O pessoal lá tem o ego inflado, são cheios de interesses pessoais e esquecem o papel que eles devem desempenhar, né? Pois é. Teve uma pesquisadora, aliás, um pesquisador da Universidade Estadual de Ohio, o Paul Nutt, ele realizou por mais de 20 anos pesquisas relacionadas a decisões empresariais que não deram certo. E ele concluiu que metade, 50% dessas decisões empresariais fracassam e mais de um terço dessas decisões que fracassam tem o ego como motivação, né, como causa do fracasso. Ele apresentou mais duas razões para esse fracasso da metade das decisões empresariais. A primeira delas é que, depois de terem tomado sua decisão, 2/3 dos executivos não consideravam outras opções. É a minha palavra e está acabando. A segunda razão, 80% dos administradores, quando põem em execução suas decisões, fazem isso por meio de persuasão ou por simples ordem a seus comandados, não pelo valor intrínseco das ideias. Não há um convencimento, há uma forçação de barra, né? Pelo que a gente está vendo, se nós substituirmos as palavras empresário, administrador, executivo por ministro do Supremo, a descrição cai como uma luva de boxe. É uma porrada. Com certeza. Agora, se a gente abrir um dicionário e procurar a palavra ego, está lá, é um exacerbado senso de imodéstia, né? Tudo a ver com cada um dos 11 que estão lá no Supremo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu li um livro muito interessante sobre ego, e que dizia que, na dose certa, o ego pode ser muito positivo, porque ele fornece um nível saudável de confiança e também de ambição. Só que, na dose errada, o efeito é perverso, né? Você veja o seguinte, o ego acaba atacando os talentos que a gente tem, ataca as nossas habilidades, o que pode levar uma pessoa que tem assim, uma confiança excessiva à ilusão de que ela é melhor do que realmente é. E, com o tempo, o ego vai transformando as qualidades de uma pessoa em defeitos. E aí o que a gente vê são mudanças curiosas nas personalidades das pessoas. Você vê que uma pessoa confiante, ela vira agressiva, e um sujeito impositivo se torna ditatorial. Pois é, Alexandre de Moraes, eu acho que é um ótimo exemplo. Basta ver a maneira como ele conduziu o inquérito ilegal e inconstitucional das fake news e as prisões do jornalista José Eustáquio e do deputado Daniel Silveira. Ele ignora o Ministério Público e continua abrindo inquéritos de ofício, dessa vez contra o presidente da República. Esse ego está tão inflado que talvez seja por isso que ele tenha ficado careca. Mas continua aí, né? Voltando, então. Só que, quando o ego fica inflado, uma pessoa carismática, rapaz, ela se transforma em um exímio manipulador. Você sabe que um sujeito comprometido e decidido, ele acaba virando dominador e apressado. E, se for delicado,
fica teimoso. Eu li também que, se o sujeito for liberal, se torna descuidado. E se for inteligente, ele vira o sabe-tudo e ninguém aguenta, né? É a ultrapassagem dos limites, né? O Barroso tinha um certo carisma, mas parece que as suas idas ao médium João de Deus, não sei se ele é médium ou é mínimo, né? Promoveram algumas transformações na personalidade do nosso amigo. Não vai dar para falar de tudo, né? Mas a manipulação parece que fez parte da sua estratégia para impedir a aprovação do voto impresso auditável. Ele quer ser o dominador e está apressado em aplicar os seus iluminados conhecimentos. O Barroso tem pinta de ser um sujeito delicado. Na sua descrição, delicado vira teimoso, que é o que o Barroso tem demonstrado ultimamente. Sobretudo, quando ele nega que o sistema do TSE possa ser violado. Quem é o negacionista? Veja que, no próprio relatório da Polícia Federal, um dos funcionários do tribunal admitiu a violação do sistema. O Barroso teima em negar. Agora ele quer acusar o presidente da República de ter vazado informações de um relatório que já perdeu o sigilo e que traz revelações de um funcionário que constatou a invasão por um hacker que ficou dentro do sistema deles sem ser visto por um período de 6 meses, quase isso, meio ano, né? E se esse hacker não tivesse falado nada, ninguém teria sabido o que aconteceu, né? A entrega dele mesmo pelo crime ou pela irregularidade, pelo menos, cometida, teria vindo em função daquela circunstância que você mencionou antes, que foi mencionada pelo presidente Bolsonaro, o não pagamento por um serviço SUS. O Barroso também se mostrou sempre um liberal. Ele é visto como uma pessoa muito inteligente. Pelo que você disse, o ego atuando nele transforma ele num descuidado, sabe tudo. Descuidado ele foi mesmo, como a gente viu naquele vídeo que está rolando nas redes, em que ele fala que eleição não se ganha, se toma, que é uma repaginada na frase do José Dirceu. Nós não vamos ganhar as eleições, tomar o poder é diferente, é isso que a gente vai fazer, mais ou menos isso. Um ministro de uma Suprema Corte falar uma coisa dessas, ainda que de brincadeira, como alegou um assessor, é o fim da picada. Ele ainda se acha um sabe-tudo, agora entende até de inteligência artificial, informática, quando ele afirma que as urnas são seguras, invioláveis, e aí o ego está atuando ferozmente. Mas você veja uma coisa, nas redes sociais, o Barroso chega a ser descrito como um cara extremamente perigoso. Eu já li várias vezes isso. Pelos ardis de que ele é capaz de provocar e, digamos assim, também de administrar. E é aquela história, né? Falando de sabe tudo, os iluministros do Supremo realmente são sumidades. Entendem de tudo e mais um pouco. Desde remédio contra a bicha, o verme, bem entendido, até pedágio de autoestrada. Caso da intervenção do Fux no imbróglio do cobra não cobra da linha amarela, que estava previsto ser resolvido agora em agosto. Na verdade, em julho, né, agosto, isso já teria que ter sido definido. Em breve, eles vão estar apartando briga entre vizinhos nos condomínios da vida, como se não houvesse pilhas de processos a despachar. Isso aqui é pior. O resto espera. Mas o ego, Marcelo, ainda provoca outras mutações. Veja que a pessoa leal, quando o ego ataca para o lado errado, vira cega. E se for credo, falando da Camilo, vira ingênua. É isso mesmo. Tem Camilo, tudo a ver. começou mais. Pois é, a lealdade dela ao Gilmar Mendes, rapaz, já deixou ela cega há muito tempo. Quem via o que ela dizia antigamente, uma vez ela chegou a dizer que se os brasileiros soubessem o que ela sabe, morreriam de vergonha da Suprema Corte, uma coisa mais ou menos assim, se eu não estou enganado, né? Ou seja, ela que dizia antigamente cala a boca, já morreu, o que ela tem feito ultimamente dá para acreditar que o ego fez um estrago e trabalhou, transformando ela numa cega ingênua, né? Só que essa ingenuidade, Marcelo, provavelmente deve ser por conveniência, porque uma pessoa que chega para ser indicada para um Supremo Tribunal Federal, eu te garanto uma coisa, de ingênua não tem nada, porque senão não passaria nem na porta, né?
Mas, como você citou o ministro Gilmar Mendes, tem algumas coisas que ele já fez que também mostram a força do ego dele para o lado errado, né? O Gilmar Mendes quer dar uma de confiável, né? E quando o ego atua em pessoa que se sente assim, transforma essa pessoa em alguém rígido demais, que é a cara do Gilmar, né? Ele sempre foi perspicaz, só que com o ego inflado, ele começa a virar um crítico aí demasiado. E para você ver como o ego elevado transforma mesmo as pessoas, o pragmático vira um sem imaginação e o autoconfiante acaba virando egocêntrico. Pois é, Gilmar Mendes, o cara que acabou com a necessidade do diploma de faculdade para o exercício da profissão de jornalista, né? Aliás, uma daquelas muitas demonstrações, todos são muito tolerantes, como foram tolerantes com a questão da prisão em segunda instância, Lula principalmente, todos muito tolerantes, né? Eu diria que o Supremo é uma verdadeira casa de tolerância, tamanha a tolerância que se exerce lá dentro. Mas vamos lá. Eu colocaria nessa lista a ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski, né? Nesses últimos aspectos que você falou, Concordo. pragmático, sem imaginação, o autoconfiante egocêntrico, não é isso? Pragmático, sem imaginação e são autoconfiantes, né? Acabam virando egocêntricos. E o que a gente mais vê lá é isso, né? Mas tem uma outra transformação que acontece quando o ego atua em excesso, Marcelo. É quando o sujeito se acha extremamente disciplinado e ele acaba virando um grande castrador. Quem é que você enquadraria aí nessa descrição? Opa, nessa descrição eu colocaria o Edson Fachin. Veja só o que ele fez. Acenando com a bandeira da proteção à comunidade, com o intuito de disciplinar a ação da polícia, ele proibiu as operações policiais em favelas do Rio de Janeiro, o que passou a expor mais ainda quem mora nessas zonas conflagradas. Em vez de proteger, na verdade, ele acuou mais ainda essas pessoas. Pois é, quis dar uma de corajoso, de bom samaritano e acabou sendo precipitado, que é outra deformação provocada por um ego exacerbado, sabe? O inferno está cheio de boas intenções, como a gente sabe, né? Agora, e o ego do Toffoli, hein, Marcelo? Qual é a sua análise? Olha, deixa eu ver aqui. O Toffoli é um camarada que quer passar a imagem de um sujeito flexível, não sei se você já reparou isso. Mas o ego dele é tão inflado, rapaz, que ele acaba sendo um ministro fraco. Ele é tão autoconfiante que, quando o ego sobe a cabeça, transforma ele num egocêntrico, sabe? É o que eu vejo. Pois é. Flexível, leia-se vaselina. Agora, faltam dois, Xará. O nosso tempo está acabando, resta ainda falar dos ministros Cássio Nunes, o novato, e Luiz Fux, presidente da Corte. O Cássio Nunes ele chegou ontem, né? Não dá para perceber ainda como é que o ego dele está atuando ali. Mas o Fux, esse quer dar uma de diplomático, ele quer dar uma de atento, de pessoa franca, né? E o ego está cumprindo seu papel ao deformar aí mais esse ministro, né? Você vê que o ministro diplomático virou politiqueiro, deixou de ser atento e virou um sujeito ansioso. E por trás da franqueza que ele quer passar, tem um egoísmo aí que vem à tona e só ele não percebe. Realmente, Marcelo. Ele foi politiqueiro, por exemplo, quando desmarcou unilateralmente a reunião com os representantes dos outros dois poderes. Isso foi querer saber de que lado o Aras iria ficar. A resposta do Procurador-Geral da República foi ótima, foi daquela de demolir, do lado da Constituição, que é o lado que ele tem que ficar. E ainda disse que não iria se meter na briga de ninguém. Perfeito. E a ansiedade ele demonstrou quando foi procurar o José Dirceu para puxar o saco dele e dizer que ia livrá-lo dos processos que ele tinha nas costas, quando buscava uma vaga no Supremo, né? A barganha política. Quem assistiu o vídeo em que o José Dirceu critica o Fux sabe bem do que eu estou falando. O próprio José Dirceu disse que ele não é um sujeito sério. Agora, para fechar a conta, eu vejo que o egoísmo é a marca registrada de todos, sem exceção, desses ministros. Homens públicos que vivem de olhar para o seu próprio umbigo, infelizmente.
Pois é, Marcelo, o ego exacerbado faz estragos aí que a gente nem imagina, né? Esse assunto aí eu acho que ia render uns 10 programas, porque o ego pode ser tanto o grande aliado aí de uma pessoa, como seu maior inimigo também, né? E em se tratando aí do nosso Supremo, a gente não precisa dizer mais nada, né? Só que o Dose Dupla hoje está chegando ao fim, ficamos por aqui. Eu gostei do papo. Semana que vem, vamos estar juntos novamente. Pois é, então, desembarcando do salto, desinflando o ego, eu aqui, humildemente, agradeço aí a atenção sua, de todos que estão nos acompanhando, e realmente eu também acho que esse papo de hoje ia render bem como realmente rendeu. É isso aí. Passamos um pouquinho do tempo, mas o papo foi bom, né? Um ótimo fim de semana para todo mundo e que tudo corra bem para você nessa sexta-feira 13. Um abraço. Tchau. Abraço grande, até a próxima.